Uma lenda viva atravessou o oceano para descobrir a verdade por trás do talento impossível de Eugene, e uma resposta descuidada pode empurrar nosso ator de mentira direto para o maior palco do cinema mundial. Bem-vindos de volta ao Plotória. No último episódio, o subespaço deu a Eugene a técnica de chefe e a receita de chefe, permitindo que ele deixasse toda a equipe de nossa mesa de boca aberta com habilidades culinárias profissionais que, supostamente, ele vinha treinando em segredo. Depois, ele voou para o Vietnã para as filmagens de A Ilha do Desaparecimento e transformou as personalidades inocente e cruel de Jin Sun Cheol em duas pessoas assustadoramente diferentes. E justo quando as filmagens começaram a engrenar, o lendário diretor A.H.N. Gabok apareceu no Vietnã. E hoje, o interesse de Gabok coloca o Jin sob um nível de análise que nem a cara de pôquer dele talvez aguente, enquanto o presidente Choi começa a encarar uma ameaça bem mais perto de casa. Se você está curtindo a série, já deixa o like e se inscreve para não perder os próximos episódios. Vamos continuar. Debaixo do sol escaldante do Vietnã, o Jin se arrastava pelo hotel do resort reclamando que estava acabado. Caminhando pelo corredor com um moletom cinza, ele lembrou que o horário de espera era às 11 e admitiu que filmar no exterior era puxado mesmo. Logo depois, o estômago resolveu cobrar sua parte. Nosso garoto decidiu arrumar alguma coisa para comer o quanto antes, mas parou quando o celular vibrou. A mãe dele mandava uma mensagem dando os parabéns, dizendo que o pai estava radiante com a notícia e lembrando o filho de comer direito. O Jin não fazia ideia do que ela estava comemorando, mas, pela enxurrada de mensagens que tinha recebido naquele dia, estava óbvio que alguma coisa tinha acontecido. Outra mensagem chegou da diretora Kim Do-hee, dessa vez com um link de notícia. Ao abrir, ele viu a manchete anunciando que traficante de drogas tinha atraído 1 milhão de espectadores em apenas 3 dias, e perguntando se aquela atuação divina quebraria um novo recorde para um filme restrito a adultos. Nosso novato, completamente chocado, só conseguia se perguntar como o filme já tinha chegado a 1 milhão. A conquista abriu um sorrisão no rosto dele. Pela primeira vez, o Jin entendeu por que tanta gente queria ser ator. Aquela sensação de realização era absurda de boa. Só que outro pensamento logo travou sua comemoração. Traficante de Drogas era seu primeiro filme comercial, então ele não tinha como prever o resultado com precisão. Mesmo assim, como o subespaço tinha dado grau ao projeto e o filme era restrito a adultos, o ator de mentira chutou que ele poderia terminar com pouco mais de 5 milhões de espectadores. E isso levantava uma pergunta bem mais assustadora. Se um projeto de grau A conseguia um resultado desses, quantas pessoas um projeto de grau S mais conseguiria atrair? O presidente Choi apareceu com uma risadinha maliciosa, chamou o Jin de Senhor Estrela, Kang, e perguntou se ele já tinha pesquisado sobre traficante de drogas. Segundo a diretora Kim Do-hee, o filme já tinha ultrapassado o ponto de equilíbrio. Ou seja, o Jin receberia um bônus valendo mais do que o dobro do cachê original, pelo menos 100 milhões de won. Choi saboreou aquele número por um instante antes de comentar que as ofertas de casting estavam explodindo. Assim que voltassem para casa, o ator em ascensão aparentemente teria ainda mais anúncios para gravar. Quando outra ligação chegou, o Jin mandou o gerente atender e seguiu sozinho em direção ao restaurante. Choi mudou para o modo negócios na mesma hora e se apresentou pelo telefone. Nosso protagonista tinha uma única preocupação naquele momento: estava morrendo de fome, e comida precisava acontecer agora. Sem que nosso ator de mentira percebesse, o diretor A.H.N. Gabok o observou passar de lado com um sorriso discreto, como se já soubesse de alguma coisa. Dentro do salão, nosso protagonista procurou um lugar para sentar em meio ao buffet lotado e finalmente encontrou uma cadeira vazia. Ele começou a se acomodar, mas um senhor de fedora sentou exatamente do outro lado da mesa no mesmo instante. Encarando os óculos escuros e o rosto desconhecido do homem, o Jin se perguntou quem diabos era aquele sujeito. Se não fosse outro turista, talvez fosse algum morador local. Com um inglês perfeitamente natural, o jovem ator explicou educadamente que aquele lugar já estava ocupado e pediu que o homem se mudasse.
O estranho tirou o chapéu e comentou que o inglês dele soava impressionantemente natural. Então sorriu, cumprimentou o Jin e se apresentou como diretor a H.N. Gabok. Um silêncio sufocante engoliu a mesa. O Jin ficou completamente congelado diante do cineasta lendário até que, por dentro, entrou em pânico de vez, tentando entender por que a H.N. Gabok tinha aparecido no Vietnã dizendo que só tinha vindo se divertir. Forçando-se a voltar ao controle, Kang Eugene fez uma reverência e se apresentou formalmente. Gabok respondeu com simpatia, dizendo que era um prazer conhecê-lo. Vendo a lenda de perto, nosso garoto percebeu que Gabok parecia menos um titã intocável do cinema e mais aquele avô simpático que mora na casa ao lado. De repente, o diretor comentou que tinha alguma coisa estranha ali. Nosso herói piscou, praticamente cercado por pontos de interrogação invisíveis, tentando entender do que ele estava falando. Qualquer um percebia que a coisa mais estranha dali era a emboscada de Gabok no café da manhã, mas o novato manteve a cara de pôquer e perguntou se o diretor estava falando da atuação dele. Gabok disse que se referia ao vídeo do dia de esportes. Em alguns momentos, o olhar do jovem ali parecia leve, quase estranho de tão diferente do que ele mostrava agora. Só que, toda vez que atuava, os olhos dele pertenciam completamente ao personagem. Por trás da expressão calma, nosso ator de mentira ativou seu segundo talento secreto, pânico interno no máximo. Aquele velho tinha mesmo enxergado através da atuação conceitual dele? Pior, será que o diretor HN também tinha algum tipo de poder? Gabok concluiu que o Jin sabia usar atuação de método e perguntou quando ele tinha aprendido a trocar de personalidade com tanta facilidade. Encurralado, o novato reforçou a cara de pôquer e respondeu que não lembrava de cada detalhezinho. O veterano se perguntou se ele atuava através da memória, registrando cada papel para conseguir trocar de emoção instantaneamente. Nunca tinha visto um método de atuação daquele tipo e achava aquilo fascinante. Então Gabok mudou de assunto do nada e perguntou por que o Jin tinha aprendido língua de sinais. Nosso ator de mentira disse que não havia um motivo específico e, quando o diretor elogiou aquela atitude de tesouro nacional e perguntou o que mais ele sabia, o novato admitiu que também conhecia um pouco de língua de sinais americana. Gabok soltou um murmúrio pensativo. Kang Eugene era um ator com uma cor incrivelmente marcante, mas ainda havia algo que o incomodava. Era como se a verdadeira essência do jovem continuasse escondida. Observando aqueles olhos firmes, o veterano sentia que existia alguma coisa enterrada por baixo daquela imagem, uma inconsistência leve, mas impossível de ignorar. Se ele soubesse o quanto estava dolorosamente certo. Gabok via relances de algo desconhecido naquele olhar, mas não conseguia decidir se a presença por trás dele era leve ou assustadoramente pesada. Por fim, o diretor se levantou e agradeceu pela conversa. Ele tinha ouvido dizer que o diretor Kwon Ki-taek estava filmando ali por perto. Gabok comentou que talvez passasse pelo set. Bem quando se virou para ir embora, Choi entrou no salão chamando o Jin todo animado. A frase do presidente morreu na mesma hora em que ele reconheceu o senhor sentado à mesa de seu cliente. Enquanto Choi gaguejava o nome do diretor a HN Gabok, a lenda tranquilamente chamou aquele encontro de coincidência. Coincidência nem começava a explicar aquela situação. Mesmo assim, Gabok colocou os óculos escuros, avisou que estava indo embora e prometeu entrar em contato com o presidente Choi separadamente. Ainda sem conseguir processar por que a HN Gabok estava no Vietnã junto de seu cliente, o presidente da agência só conseguiu concordar com a cabeça e vê-lo partir. Depois de processar a cena mais devagar que um Windows 98, Choi se virou num pulo e exigiu saber o que os dois tinham conversado e por que o diretor estava ali. O Jin repetiu, completamente indiferente, que Gabok tinha vindo se divertir. Choi se recusou a acreditar numa besteira dessas. Uma lenda não voava até o Vietnã só porque deu vontade, e tudo indicava que ele tinha vindo especificamente para ver Kang Eugene. Por dentro, o protagonista admitiu que chamar aquele encontro de coincidência também tinha soado estranho. Em voz alta,
porém, só concordou que realmente parecia ser o caso. Choi previu que Gabok apareceria no set para observá-lo. Na verdade, o presidente já tinha começado a investigar as atividades recentes do diretor. A informação ainda não estava confirmada, mas tudo indicava que a HN Gabok preparava seu 100º filme para o Festival de Cannes. Choi explicou que Cannes estava entre os 3 festivais internacionais de cinema mais prestigiados do mundo e reunia verdadeiros monstros do cinema global, incluindo Hollywood. No começo dos anos 2000, Gabok tinha vencido o prêmio de melhor diretor em Cannes. Vários filmes posteriores também tinham recebido indicações, e alguns atores que trabalharam com ele chegaram a voltar para casa com prêmios nas mãos. O presidente Choi o chamou de lenda viva. Enquanto isso, o protagonista suava em silêncio porque aquela era, sem brincadeira, a primeira vez que ouvia qualquer uma dessas informações. Com um dedo nos lábios, Choi acrescentou que quase nada se sabia sobre o 100º projeto de Gabok. Só que, considerando a ambição do diretor, talvez ele estivesse mirando o maior prêmio de Cannes. Esse prêmio era a grande honraria do festival, a Palma de Ouro. Nosso herói então lembrou que a HN Gabok tinha perguntado sobre língua de sinais, e Choi agarrou aquela pista na mesma hora. Não existia a menor chance de um diretor daquele calibre perguntar algo sem motivo. De repente, o presidente achou que tinha entendido tudo. A língua de sinais coreana e a língua de sinais japonesa de Eugene tinham dominado a mídia recentemente, principalmente depois da conversa com Shigo. A atuação dele importava, claro, mas talvez aquela habilidade rara tivesse sido o que primeiro chamou a atenção de Gabok. Talvez o novo filme tivesse um personagem que usasse língua de sinais. Um ator que já fosse fluente nisso seria raro o bastante para despertar o interesse do diretor. Cruzando os braços com um sorriso triunfante, Choi declarou que, se todas aquelas deduções estivessem certas, fazia todo sentido Gabok querer o Jin. O salão silencioso pareceu enorme de repente, com os dois separados por alguns metros. Por garantia, Choi finalmente perguntou se seu cliente tinha algum interesse em Cannes. Na real, fosse Cannes, Kanja ou Kang, nosso garoto não estava interessado. E, mais importante, seu instinto de sobrevivência já tinha começado a berrar. Todos os alarmes da cabeça dele apontavam para uma única conclusão: o diretor HN Gabok era perigoso. Ser enxergado daquele jeito era péssimo, então evitar o velho cineasta parecia a escolha mais segura. Por isso, o Jin disse que não sabia, deixando seu gerente completamente chocado. Choi soltou um som sombrio. Se aquele novato imprevisível recusasse a HN Gabok, a catástrofe seria histórica, e sua alma em versão chibi desabou em lágrimas, desesperada para descobrir o que fazer. Mais tarde, começaram a surgir cochichos pelo set externo de que o diretor HN Gabok tinha chegado. A equipe se perguntava se ele realmente tinha passado ali durante as férias ou se existia um motivo muito mais importante para a visita. Até Ryu Jung-min olhou ao redor, surpreso com a possibilidade de encontrar o famoso diretor. Nosso garoto, por outro lado, gemeu só de pensar em ver aquele velho desagradável outra vez. Depois desistiu de se preocupar e resolveu tratar Gabok como qualquer vovô comum. Só que o calor logo virou um inimigo ainda pior. Exausto, nosso ator passou por baixo de uma cortina branca e entrou na área de espera, querendo descansar antes das filmagens. O diretor HN Gabok já estava sentado lá dentro, usando chapéu de sol e shorts. Ele cumprimentou o novato todo alegre, como se o destino tivesse reunido os dois outra vez, enquanto nosso protagonista gritava por dentro, tentando entender por que ninguém tinha avisado. O Jin fez uma reverência educada, mas todos os seus instintos mandavam bater em retirada imediatamente. Ele alegou que precisava fazer a maquiagem e se virou para fugir. Antes que alcançasse a liberdade, porém, o veterano o chamou. Gabok perguntou se o jovem ator tinha interesse no Festival de Cannes. Uma mulher de cabelo escuro atrás do diretor sorriu de canto, impressionada com a sorte absurda do ator.
Ela não conseguia acreditar que até a HN Gabok o queria e esperava que o novato praticamente se curvasse no instante em que ouvisse a palavra Canis. Em vez disso, nosso herói simplesmente soltou a bomba, não estava particularmente interessado. A mulher explodiu, dizendo que aquela resposta era rude na frente do diretor. O grito furioso fez o novato de uniforme entrar em posição como um recruta esmagado pelo capitão, e ele admitiu internamente que aquela mulher dava medo. Depois de recuperar a compostura, nosso protagonista disse que só tinha dado a própria opinião e não entendia por que ela estava tão alterada. Gabok pediu desculpas por sua equipe, explicando que eles só estavam tentando cuidar dele. Em seguida, mandou todos os responsáveis se desculparem, deixando a mulher de olhos arregalados. Ela abaixou a cabeça e obedeceu. O diretor então dispensou todo o grupo porque queria conversar com o Jin a sós. Quando a tenda esvaziou, Gabok perguntou por que Canis não despertava nenhum interesse nele. A resposta honesta era simples. O Jin não ligava e queria distância daquele diretor perigosamente perceptivo. Procurando uma saída mais segura, ele disse apenas que não tinha tanto interesse assim. Gabok achou a resposta inesperada. Lembrando do comentário do diretor sobre seu olhar leve, nosso ator de mentira decidiu fazer um pequeno teste. Por um único instante, o Jin relaxou a fachada e deixou sua expressão intensa ficar completamente vazia. Gabok percebeu a mudança na hora. O veterano chamou o Jin de realmente único e disse que aquela mesma estranheza tinha aparecido de novo no olhar dele. Os alarmes internos do ator enlouqueceram, aquele diretor era ainda mais perigoso do que ele imaginava. O Jin fechou os olhos e fingiu não entender. Para sua sorte, Choi entrou na tenda exatamente naquele momento com a animação de sempre. O presidente travou quando viu Gabok se levantando da cadeira. O diretor apenas desejou boa sorte nas filmagens e se preparou para sair. Enquanto se afastava, Gabok olhou por cima do ombro e sentiu que Kang Yujin estava cercado por uma névoa impossível de atravessar. Choi perguntou imediatamente se o diretor tinha mencionado Canis diretamente. A expressão apavorada dele já implorava para que a resposta fosse não. O Jin disse que sim. Com todo o cuidado do mundo, o presidente perguntou se ele tinha recusado a lenda na cara dele. O novato confirmou com toda a calma que tinha dito não estar interessado. O grito sofrido de Choi chamando o nome de Jin ecoou pela tenda quando ele percebeu que seu cliente tinha arrumado mais uma confusão espetacular. Mas não havia tempo para desabar. O diretor Kwon Kitaek anunciou que as câmeras estavam prontas e que a espera começaria em 1 minuto, enquanto um membro da equipe se aproximava do ator já completamente uniformizado e confirmava se ele estava preparado. Nosso protagonista soltou o ar e se concentrou. Como a cena começava com ele, mergulhou fundo dentro de si e puxou o cabo Jin Sun Cheol gravado em sua mente. Não sabia quanto do personagem deveria mostrar, mas decidiu avançar sem hesitar. Seu olho dourado se abriu e, em vez de pensar demais na performance, o ator em ascensão resolveu se entregar completamente ao papel. Um sorriso inquietante surgiu em seu rosto enquanto Kang Yujin desaparecia e Jin Sun Cheol tomava seu lugar. Kitaek gritou ação. No instante em que Gabok viu o soldado fraco e trêmulo entre as árvores, toda a atenção dele ficou presa naquele homem. O veterano reconheceu um personagem tímido e sem força de vontade e admitiu que a atuação era boa, mas se perguntou se aquilo era tudo que o Jin tinha para mostrar. No set, o líder da unidade ordenou que os soldados ficassem quietos, prestassem atenção no monstro e corressem com tudo no instante em que o ouvissem. O cabo Jin Sun Cheol queria tranquilizar os companheiros apavorados, mas o medo de ser ignorado prendia todas as palavras na garganta. Enquanto hesitava, uma sombra atravessou seu rosto e sua mente mudou mais uma vez. Por baixo do personagem, o ator de mentira queria que as pessoas atrás das câmeras percebessem que duas personalidades ocupavam aquele corpo. O desafio era mostrar isso sem simplesmente anunciar em voz alta. Então nosso garoto teve uma ideia usando o próprio cérebro, para variar, língua de sinais. Mesmo sem palavras, a língua de sinais conseguia transmitir emoções sem limite.
Como o rifle prendia as duas mãos, ele falaria com os olhos, o nariz, a boca, os músculos do rosto, os tremores nervosos, o olhar e a respiração. A timidez tomou conta dos olhos dele e um tremor minúsculo tocou seus lábios, mas um lampejo de prazer apareceu bem na pontinha daquela expressão apavorada. Gabok entendeu imediatamente. Duas personalidades viviam dentro de Jin Sun-cheol, escondidas para quem existia dentro do mundo do filme, mas reveladas de propósito aos observadores do lado de fora. Ao lado dele, Kwon Ki-taek também ficou imóvel diante da obra-prima acontecendo na frente das próprias câmeras. Era como se o ator explicasse tudo apenas com o rosto. E, ainda mais impressionante, Gabok sentiu a performance irradiando exatamente aquela linguagem sem palavras que ele procurava. Sun-cheol de repente tropeçou nos próprios pés. O rifle disparou, e a bala acertou um soldado pelas costas, derrubando o homem com um grito enquanto outro companheiro xingava o lunático que tinha puxado o gatilho. O soldado ferido caiu com um gemido sufocado. O primeiro-tenente Choi Yutai mandou a unidade se mover, correr e recuar imediatamente. Só que Sun-cheol caiu ao lado do companheiro em quem ele mesmo tinha acabado de atirar e começou a chorar, aparentemente horrorizado. Yutai berrou para o cabo Jin se levantar e perguntou se aquele idiota não tinha ouvido a ordem de retirada. O tenente gritou que o soldado já estava morto e mandou Sun-cheol parar de chorar. O cabo respondeu baixinho que sim. Os olhos de Gabok se estreitaram quando ele finalmente entendeu. Era Kang Yujin quem controlava aquela cena. Enquanto Yutai fugia na frente e Sun-cheol se levantava atrás dele, o veterano percebeu que o novato ditava o ritmo e a tensão de toda a sequência. Nas sombras, o terror do cabo se dissolveu num sorriso maníaco que seus companheiros não conseguiam ver. O Jin carregava a chave de toda aquela cena. Ki-taek gritou corta e deu 10 minutos de descanso para todos. Gabok não esperava sentir arrepios naquela idade, mas o jovem ator parecia evoluir toda vez que entrava em cena. Quando mergulhava no papel, o novato virava o personagem por completo. E isso só tornava ainda mais confusos aqueles momentos de leveza em seu olhar e a névoa em volta de seu verdadeiro eu. Segundo todo mundo que conhecia o passado de Kang Yujin, ele tinha levado uma vida comum. Com um histórico desses, aquele fenômeno simplesmente não deveria existir. Mesmo que ele tivesse tentado viver de forma normal de propósito, sinais de um talento daquele nível deveriam ter aparecido muito antes. Então por que tudo só tinha surgido agora? Uma possibilidade atingiu Gabok. E se o momento tivesse sido planejado desde o começo? Talvez o Jin tivesse passado a vida inteira escondendo suas habilidades, esperando a hora perfeita para finalmente revelá-las com orgulho. Mesmo agora, vendo o ator parado entre soldados armados, o diretor sentia que a camuflagem ainda cobria cada parte de sua existência. Aqueles lampejos estranhos talvez fossem apenas uma casca. Gabok começou a acreditar que o novato tinha escondido seu verdadeiro núcleo atrás dela justamente para confundir todo mundo ao redor. Ki-taek interrompeu a teoria e perguntou o que seu convidado estava achando. Gabok agradeceu e disse que parecia estar assistindo a uma produção de cinema de verdade pela primeira vez em muitos anos. O diretor mais jovem observou sem rodeios que Gabok tinha vindo para ver o ator em ascensão e mal tinha prestado atenção em qualquer outra coisa. Como as gravações provavam, o talento individual do novato era extraordinário. No papel, o cabo Jin Sun-cheol tinha sido descrito de forma simples, mas nosso herói tinha dado vida ao personagem por completo. Gabok só conseguia se maravilhar com aquela atuação absurda de dupla personalidade. Nosso garoto olhou para os dois diretores diante dos monitores, percebeu que a lenda o encarava e desviou os olhos imediatamente. Fingir que Gabok nem existia ainda parecia a política mais segura. Ao ver o novato se afastar, a HN Gabok teve a impressão de que, por algum motivo, o Jin tinha passado a odiá-lo. Na realidade, o ator só não aguentava a pressão de ficar perto do único homem capaz de enxergá-lo melhor do que qualquer outra pessoa. Mais tarde naquele dia, Ki-taek encerrou a última tomada e agradeceu a todos.
A equipe comemorou a fuga do set tropical, brincando que quem ouvisse de longe acharia que o filme inteiro tinha terminado, quando na verdade só as gravações no exterior tinham acabado. O diretor anunciou que a produção voltaria na semana seguinte em um grande complexo de estúdios em Bale. Até lá, queria que todo mundo descansasse bem. Parado no meio do set movimentado ainda com o uniforme militar, nosso protagonista comemorou o fim das gravações e só conseguia sonhar com a própria cama. Observando de perto, Choi decidiu revisar mais uma vez a agenda do ator antes da volta. O presidente então lembrou que o fim do ano estava chegando, época em que toda a indústria do entretenimento ficava especialmente caótica. Como o Jin era o assunto mais quente do ano, convites começariam a chover de todos os lados por volta de novembro. Entre os convites praticamente certos estavam o SVC Drama Awards por Perfilador Hallyoung e a cerimônia da KBC por O Amor que Morre de Frio, que em breve começaria a ser exibido. No cinema, Traficante de Drogas poderia render convites para duas das três grandes premiações da Coreia, o Blue Dragon Film Awards e o Grand Bell Awards. Já o Bae Sang Arts Awards só aconteceria no ano seguinte. Se o ator novato comparecesse a todas as cerimônias que o convidassem, poderia aparecer em mais de 4 eventos. Choi não conseguia deixar de imaginar quantos troféus aquele cliente absurdo levaria para casa. Pensar no ano seguinte fez o presidente perceber como o tempo tinha voado. Talvez a ascensão de Kang Yoo-jin, parecendo um tufão atravessando a indústria, simplesmente tivesse feito os meses passarem sem ninguém notar. O contrato original deles terminaria no dia 1º de março do ano seguinte, porque o cauteloso novato tinha aceitado apenas um ano com a BW Entertainment. Em menos de 12 meses, o Jin tinha conquistado o que um novato comum poderia levar uma década inteira tentando alcançar. Nesse ritmo, o jovem ator viraria uma figura central fora do alcance tanto dos rivais nacionais quanto dos estrangeiros. Ajustando a gravata com um sorriso ambicioso, Choi admitiu que queria continuar sendo a sombra por trás daquela glória. E esse pensamento despertava sua ganância. Só que, se a indústria descobrisse que o contrato de um ano estava acabando, todas as agências e executivos correriam atrás de Yoo-jin com propostas concorrentes. O presidente não tinha certeza se conseguiria afastar todos eles. Observando o cliente tirar o capacete militar, Choi reconheceu o problema maior: era praticamente impossível ler a mente de Yoo-jin. Talvez o novato já tivesse decidido o que faria. Ele suspirou e empurrou o medo para o lado. Por enquanto, a expansão da BW Entertainment e a HN Gabok mereciam sua atenção, principalmente porque o diretor com certeza entraria em contato outra vez. Choi lembrou a si mesmo que ainda tinha vantagem. Qualquer que fosse o plano de Yoo-jin, o presidente arriscaria a própria vida para convencê-lo a ficar. De canto, o presidente da agência observou o Jin segurando o capacete e se perguntou se a decisão já tinha sido tomada. Na realidade, nosso garoto só pensava em desabar na cama macia de casa. Choi não poderia estar mais distante da verdade. O presidente tentou se concentrar no presente, mas o celular vibrou. Ao olhar para a tela, viu o nome do diretor HN Gabok ocupando tudo. Algum tempo depois, um avião começou a descer em direção ao aeroporto de Incheon. De volta ao solo coreano, nosso protagonista exausto comemorou em silêncio o retorno e reclamou que estava completamente destruído. O Jin caminhava na frente com a expressão calma de sempre. Choi seguia ao lado, suando e engolindo em seco repetidas vezes enquanto encarava seu cliente. O presidente se lembrou de ter atendido a ligação de Gabok ainda no Vietnã. O diretor pediu alguns minutos de seu tempo e então foi direto ao ponto: queria dar um papel a Kang Yoo-jin. Gabok chegou a dizer que não se importaria se o próprio filme virasse um trampolim para o ator, deixando Choi completamente travado com aquela frase. A lenda deixou seu desejo impossível de interpretar de outra forma. Ele precisava de Kang Yoo-jin em seu 100º filme, e aquela produção estava sendo preparada para competir em Cannes. Choi já desconfiava disso. Escondendo a empolgação, respondeu que também pretendia reservar um tempo para conversarem.
Antes de aceitar qualquer coisa, o presidente perguntou por que Gabok tinha se interessado tanto pelo ator. O diretor admitiu que tudo começou com a língua de sinais, uma habilidade necessária para o filme. Só que agora a HN Gabok estava muito mais interessado na atuação do novato e no próprio jovem por trás dela. Ele também revelou que o novato tinha dito na cara dele que não estava interessado em Cannes. Choi chamou seu cliente de imprevisível e fingiu que essa informação não tinha acabado de fazer sua alma abandonar o corpo. Gabok acertou ao imaginar que nem o presidente sabia o motivo daquela indiferença. Choi repetiu a palavra motivo com cuidado. O diretor confirmou: nosso ator de mentira realmente não ligava para Cannes, mas a pista mais importante estava escondida na forma exata como ele tinha respondido. Gabok se lembrou de Eugene dizendo que não estava particularmente interessado. Para o cineasta lendário, a palavra decisiva era particularmente. Aquele detalhe só podia significar que Kang Eugene desejava algo ainda maior. Cannes, Veneza e o Festival Internacional de Cinema de Berlim formavam o famoso trio do topo mundial, mas nenhum deles tinha impressionado o rapaz. Se Cannes já estava entre os maiores festivais, então só existia uma cerimônia num nível acima. Era o palco dos sonhos mais prestigiado de todo o cinema mundial. Esse palco era o Oscar, a cerimônia do Academy Awards. Gabok concluiu que um novato de primeiro ano tinha a ambição assustadora de perseguir o Academy Awards. O verdadeiro objetivo de Eugene não era Cannes nem qualquer outro festival comum. O protagonista estava mirando o próprio Oscar. Choi tinha gritado em choque. Gabok afirmou que as palavras e o olhar do ator tinham deixado tudo óbvio. O Academy Awards era um destino que até atores de elite podiam perseguir por mais de 10 anos sem alcançar. Como um novato de primeiro ano poderia mirar de verdade em algo que já tinha derrotado tantos veteranos? Então o suor surgiu no rosto do presidente quando a ficha caiu. Talvez aquela ideia não fosse uma loucura completamente impossível. Nosso herói dominava vários idiomas em nível nativo, queria expandir para o exterior através de mercados como o Japão, tinha figuras poderosas se reunindo ao redor dele e tinha protegido especificamente a própria liberdade de escolher projetos. Juntando tudo, cada passo parecia apontar para o Academy Awards. Será que Kang Eugene tinha planejado tudo desde o início, construindo em silêncio a rota mais curta possível até o Oscar? Gabok disse que aquela ambição não era pose vazia, mas parte da verdadeira natureza do novato. Aos olhos dele, Eugene perseguia sinceramente o Academy Awards. Chegar lá, porém, exigia várias condições. Ele precisava de uma filmografia forte e de conquistas capazes de fazer a indústria inteira reconhecê-lo. E era justamente por isso que Cannes podia virar o trampolim perfeito. Um bom resultado ali daria a Eugene credibilidade diante de todo mundo ligado ao Academy Awards, e Gabok tinha certeza de que o presidente Choi entendia isso. De volta ao presente, Choi observou seu cliente completamente alheio a tudo e admitiu que a carreira curta e a filmografia enxuta eram a única fraqueza realmente clara do ator em ascensão. Naquele momento, chegar ao Academy Awards era realisticamente impossível. Mas, se um novato de primeiro ano causasse um escândalo em Cannes, até o impossível talvez virasse uma possibilidade minúscula. O presidente riu da própria loucura. Já estava tratando Cannes como um simples trampolim quando entrar no festival sendo novato por si só já era praticamente algo inédito. Mesmo assim, quando o novato em questão era Kang Eugene, de algum jeito aquilo parecia possível. Uma chama acendeu dentro de Choi. Ele decidiu que os dois fariam história, mas existia um problema urgente que precisava ser resolvido primeiro. A renovação do contrato vinha antes de qualquer coisa. Naquele exato momento, em um escritório de Seul, uma mulher invadiu a sala gritando pelo diretor. Ele a repreendeu por não bater na porta, até ela anunciar que tinha conseguido uma informação inacreditável. Inclinada sobre a mesa dele, a funcionária contou que Kang Eugene tinha assinado apenas um contrato de 1 ano com a BW Entertainment. O diretor a encarou sem acreditar.
Ele não entendia por que Choi Song prenderia um diamante daqueles por só um ano, nem por que alguém ofereceria uma condição tão estranha. A mulher afirmou que a informação tinha 80% de chance de estar correta. O diretor chamou aquilo de uma notícia absurdamente fresca, e ficou imaginando que tipo de circunstância ou acordo particular existia entre os dois. Qualquer que fosse a explicação, a história era irresistível. Os figurões ao redor de Eugene tornavam qualquer passo descuidado perigoso, então a empresa precisaria se preparar para todos eles. A funcionária, cheia de confiança, garantiu que isso não seria problema. O chefe alertou que nunca saía coisa boa de criar confusão desnecessária. Se a informação fosse 100% verdadeira, porém, estariam seguros. Se fosse inventada ou apenas um boato, as consequências seriam desastrosas. Ainda assim, aquele assunto era valioso demais para jogar fora. Ele mandou a funcionária confirmar tudo de novo. Quando tivessem certeza, poderiam virar toda a indústria do entretenimento de cabeça para baixo. Na manhã seguinte, nosso garoto cumprimentou o presidente Choi ao lado da van. Assim que o novato entrou, o gerente entregou uma pasta de documentos, fazendo o Jin olhar para ela com curiosidade. Choi explicou que ali estavam as agendas de fim de ano e as ofertas de participação em premiações. Comparecer faria muito bem para o Jin, e o presidente presumiu que seu cliente já entendia isso. O ator pegou a pasta e concordou com a cabeça. Então Choi comentou casualmente que o Academy Awards era impossível por enquanto, congelando nosso garoto numa confusão completa. Por dentro, o Jin coçou a cabeça. O Oscar não ia continuar impossível para sempre? Pelo que tinha ouvido, conseguir sequer uma indicação já era ridiculamente difícil. Em voz alta, ele concordou tranquilamente que seria difícil naquele ano, enquanto se perguntava por que Choi tinha resolvido anunciar algo tão óbvio do nada. O presidente riu, satisfeito por ter confirmado a teoria, e declarou que não esperava menos de um homem que perseguia o Academy Awards. O Jin não entendeu absolutamente nada do que estava saindo da boca dele. Choi perguntou se o novato tinha mirado o Oscar desde o começo e reclamou que um simples aviso teria permitido que ele se preparasse. Nosso ator de mentira travou. Desde quando ele estava mirando o Academy Awards? O presidente elogiou a percepção assustadora de HN Gabok e disse que não acreditava que o diretor tinha conseguido ler a mente inteira de Eugene. O novato, completamente perdido, só conseguia se perguntar por que aquele velho perigoso tinha entrado na conversa. O Jin disse com cuidado que nunca tinha falado nada assim para Gabok. Choi respondeu que um homem com a personalidade dele com certeza tinha deixado escapar alguma pista sutil e lamentou não ter percebido antes. Então o diretor AHN tinha criado aquele mal-entendido. Só de pensar naquela lenda perceptiva, o Jin começou a suar, mas voltar a questioná-lo seria estranho. Entrar na onda parecia muito mais fácil. Além disso, que mal teria deixar esse suposto objetivo ficar cada vez maior? Com preguiça demais para corrigir alguém, o Jin disse que estava tudo bem e chamou aquilo de algo que já tinha considerado em particular. Choi concordou em manter a ambição só entre os dois e presumiu que Gabok também ficaria calado. Mesmo assim, avisou que o Academy Awards estava em outro nível completamente diferente de entrar no mercado japonês. Como nosso ator de mentira supostamente era um profissional com um plano mestre, o presidente presumiu que não precisava explicar o Oscar. Por trás da expressão vazia, nosso garoto discordava desesperadamente. Choi explicou que nada poderia lançar um ator em Hollywood mais rápido do que Cannes. A alternativa seriam audições intermináveis em Hollywood, e começar do zero poderia consumir pelo menos 3 anos. Ele perguntou se o cliente tinha encontrado outra rota, talvez através de algum contato em Hollywood. O novato não tinha contato nenhum e começou a procurar desesperadamente um jeito de mudar de assunto. O Jin o convidou a falar logo o que estava pensando. Choi revelou que a HN Gabok tinha oferecido o próprio filme como trampolim e pedido uma reunião, na qual provavelmente apresentaria o roteiro. O presidente disse que o Jin podia entrar no jogo e recusar depois caso não se interessasse.
Mesmo assim, recomendava encontrar a lenda e pelo menos dar uma olhada no roteiro. Isso não parecia nada absurdo. Embora Gabok o deixasse desconfortável, nosso protagonista dificilmente conseguiria ignorar o homem para sempre. No mínimo, aquela reunião serviria como treino para fortalecer sua atuação conceitual. E, mais importante, o roteiro em si tinha despertado sua curiosidade. Que grau ou subespaço daria a um texto escrito pelo indiscutível GOAT do cinema coreano? O protagonista mandou Choi marcar a reunião, e o presidente da agência puxou o celular com um grito empolgado. Só então o novato voltou à parte mais estranha de toda a conversa. O Academy Awards realmente estava ao alcance deles? Quando a reunião finalmente aconteceu, Kang Yoo-jin cumprimentou o diretor HN Gabok, que comentou que realmente fazia bastante tempo desde o último encontro. O veterano empurrou imediatamente um documento pela mesa. Sorrindo por trás dos óculos redondos, admitiu que tinha sido apressado demais em Da Nang e sugeriu irem direto ao assunto. Nosso herói recebeu o roteiro com uma leve surpresa e agradeceu. Ao lado do novato, Choi olhava para aquelas páginas e enxergava o trampolim que poderia levá-los direto para a história. No instante em que nosso protagonista tocou a capa marcada com o título Lit, a habilidade do quadrado preto o puxou para o subespaço. Cercado por páginas brilhantes, ele repetiu o título simples do filme e então percebeu a avaliação flutuando à sua frente. Lit era um roteiro de grau S desde o começo, um filme de altíssima qualidade com leitura 100% disponível. Impressionado, nosso ator de mentira só pôde admitir que o GOAT da indústria cinematográfica coreana fazia jus à fama. Então ele se perguntou que tipo de resultado um projeto para Cannes produziria. Um filme de cinema podia ser avaliado pelo número de espectadores, mas um filme de festival seguia regras diferentes. Lit seria exibido apenas em Cannes ou entraria nos cinemas normais depois do festival? No fim, nosso protagonista decidiu que a diferença não importava, desde que o filme virasse um sucesso gigantesco. Talvez desse para dominar dos dois jeitos. Satisfeito, mandou o subespaço liberá-lo. De volta à realidade, Gabok percebeu o pequeno espasmo que acompanhou o retorno e imediatamente se perguntou o que tinha acontecido. Inclinando-se sobre a mesa, o diretor perguntou se o ator tinha desgostado de alguma coisa. O novato respondeu com calma que só estava lendo. Gabok perguntou qual tinha sido a primeira impressão. Como o Jin ainda não tinha lido a história de verdade, não sabia nada além do grau, e dizer que o subespaço considerava o roteiro grau S obviamente não era uma opção. Ele simplesmente disse que ainda não sabia. O veterano aceitou que realmente era cedo demais para perguntar. Com um sorriso mais suave, Gabok sugeriu conversarem sobre outra coisa. Admitiu que querer o Jin com tanta força tinha feito com que ele agisse apressado demais em Da Nang. Dessa vez, a lenda fez um pedido formal: queria Kang Yoo-jin em seu filme. O presidente Jang, o homem de expressão severa sentado ao lado dele, entrou na conversa. Ele entendia que o Jin mirava além de Cannes, mas o Academy Awards ainda era impossível por enquanto. Nosso protagonista só conseguia se perguntar do que aquele desconhecido estava falando. Gabok garantiu que apenas ele e o presidente Jang sabiam da suposta ambição de Jin pelo Oscar, acrescentado que Jang tinha bastante experiência nesse tipo de assunto. O Jin Tibi, por dentro, se perguntava desesperadamente de onde aquela história de Academy Awards tinha surgido. Uma gota de suor apareceu na bochecha dele quando finalmente confirmou que a HN Gabok era mesmo a origem daquele mal-entendido. Em vez de explicar a tragédia inteira, o Jin pediu educadamente que continuassem. O veterano disse que uma conquista em Cannes poderia mudar completamente as circunstâncias do nosso herói. Ofereceu Lit como trampolim e admitiu que queria ver em quanto tempo o novato conseguiria chegar ao objetivo imaginário. Normalmente, Cannes acontecia por volta de junho todos os anos, mas algumas circunstâncias tinham empurrado o festival seguinte para setembro. Para Gabok, aquele atraso tinha criado uma oportunidade de ouro. O presidente Jang alertou que o cronograma continuava brutalmente apertado.
A produção precisava começar em janeiro, terminar as filmagens em junho e concluir a edição a tempo de uma inscrição em setembro. Até o Jim percebeu como aquelas janelas eram estreitas. Mesmo assim, o histórico de HN Gabok em Cannes já tinha garantido uma oferta ao projeto. Ainda haveria uma avaliação, mas Jang afirmou que a passagem para a final estava garantida. Juntando as mãos, o diretor lendário disse ao protagonista para ignorar as opiniões de fora e decidir pensando apenas no próprio futuro. O ator concordou em considerar a proposta. Gabok e Jang se levantaram, pedindo que entrassem em contato quando o Jin tomasse uma decisão. Choi se levantou depressa para agradecê-los, e o diretor se despediu uma última vez antes de sair. No instante em que os convidados desapareceram, o presidente Choi soltou o ar que estava prendendo e perguntou o que o Jin tinha achado. O novato olhou para Lich e disse que primeiro precisava ler. Choi aceitou a resposta e pediu que ele avisasse depois. Então o celular do presidente vibrou com uma nova mensagem. O líder da equipe de relações públicas da BW Entertainment avisava que eles estavam encrencados e mandava Choi ler uma nova matéria com urgência. A manchete exclusiva revelava que o novato monstruoso Kang Yoo-jin tinha assinado apenas um contrato de 1 ano com a BW Entertainment e perguntava se ele viraria agente livre no inverno seguinte. Linhas de choque praticamente explodiram ao redor de Choi enquanto ele xingava e exigia saber como o contrato tinha vazado. Lembrando que o cliente estava ao lado dele, o presidente enterrou o palavrão imediatamente debaixo de 2 tosses forçadas. Disse que as coisas ficariam barulhentas em breve, sugeriu irem para o próximo compromisso do ator e prometeu explicar tudo depois. O Jin concordou tranquilamente. Caminhando na frente com suor nervoso no rosto, Choi repetia para si mesmo que ainda havia tempo e que agir por impulso só faria ele tropeçar. Ele tinha mudado de assunto na mesma hora, mas uma pergunta aterrorizante continuava ali: o que Kang Yoo-jin estava pensando agora? Na imaginação de Choi, o novato simplesmente ia embora procurar uma agência melhor enquanto o presidente abandonado caía de joelhos e uivava em desespero. Cerrando os dentes contra aquele pesadelo, Choi seguiu em frente enquanto o ator em ascensão caminhava tranquilamente atrás dele. Enquanto isso, nosso garoto finalmente lembrou que realmente tinha assinado um contrato de 1 ano. Pela reação do presidente, o acordo devia ter se tornado público, e toda aquela atenção repentina parecia um pouco estranha. Fora isso, Kang Yoo-jin não estava nem um pouco preocupado. E é aqui que termina o episódio de hoje. O diretor HN Gabok enxergou pelas rachaduras da atuação conceitual de Yoo-jin, testemunhou sua performance extraordinária como Jin Sun-cheol e oficialmente ofereceu a ele o filme de grau S Lit como trampolim para Cannes. Mas antes que o Jin pudesse decidir se aceitaria, o contrato de apenas 1 ano com a BW Entertainment vazou para o público, transformando o medo particular de Choi de perdê-lo numa oportunidade para a indústria inteira. Vocês acham que o Jin vai renovar com o presidente Choi ou alguma outra agência vai conseguir convencê-lo a deixar a BW Entertainment com aquela grana gostosa e ainda mais oportunidades? Se curtiu o episódio, deixa o like, se inscreve para acompanhar os próximos e conta sua resposta nos comentários. Obrigado por assistir, e a gente se vê no próximo episódio de Plotória.